Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos, que Deus esteja abençoando a sua vida nesta noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o estudo que nós estamos dando, o poder da oração no casamento, como a oração é importante para mudar a nossa vida e também mudar o nosso casamento, né? Então nós temos que ter um coração aberto, pronto para entender que muitas vezes precisamos mudar. Nós vimos vários assuntos já aqui nesses estudos da quinta-feira, está sendo especificamente para a família, para casais, para os cônjuges, e nesta noite nós queremos também tratar de um assunto que é bem importante, e nós queremos orar, ler um texto da palavra de Deus. Vou pedir a você que pegue a sua Bíblia, coloque a sua Bíblia aí perto de você, para que nós possamos depois abrir a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus, nós possamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos abrir lá no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Antes vamos orar, pedir a Deus as suas bênçãos. Senhor Deus e amado Pai, te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, nesta noite, sobre o que nós vamos estudar, o que nós vamos aprender, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Irmãos, nós somos livres no Senhor. Muitas coisas eu posso fazer, me são lícitas fazer, mas nem todas as coisas convêm, e eu não posso deixar me dominar por nenhuma delas. Nós vamos agora pedir para você abrir a sua Bíblia, vamos passar lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5. Abra a sua Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ver o versículo 24 e o versículo 25. Diz assim, no capítulo 5, versículo 24 e 25, do livro de Gálatas, diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que bênção, né? Que bênção. Se vivemos no Espírito, ora, andemos também no Espírito. Vamos agora para Efésios, no capítulo 5 também de Efésios, verso 17, diz assim: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus, nessa versão, e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que beleza, né? A palavra de Deus, ela é muito rica, ela é tremenda e fala aos nossos corações, né? A palavra de Deus não precisa de modificação, de que ninguém venha escrever um outro livro, outra Bíblia, não. A Bíblia é a palavra de Deus e ela mesmo fala aos nossos corações por si próprio, Então não é preciso, não está precisando de ninguém estar
inventando de reformular a Bíblia, escrever a Bíblia que quer, não. Queridos, o tema do nosso tema hoje, eu estou até olhando aqui no relógio para não me adiantar, para não passar do tempo. Nós vamos falar sobre quando os vícios e outros comportamentos destrutivos, eles começam a fazer parte do casamento, né? Nosso casamento, ele pode ter sérios problemas se os vícios e outros comportamentos destrutivos se manifestarem no meio do casamento e da família. Queridos, quantas mulheres hoje, né? Talvez até alguma que esteja me ouvindo aqui, não sei, mas não sei aonde esse vídeo vai para a internet, não sei aonde ele vai parar e quem vai ouvir. Mas eu sei de uma coisa, muitas irmãs estão sofrendo hoje, porque o marido enveredou por um caminho de destruição, por um comportamento destrutivo, né? E alguns enveredaram pelo caminho da bebida, do álcool, né? Que é algo perverso. O álcool é algo perverso, muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. O álcool ele tem trazido malefícios tremendos. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta e quando estou falando sobre esse assunto na igreja, mas quantas famílias? Quer ver uma pergunta que eu posso fazer para você agora? Você lembra ou você tem alguém na sua família que foi afetado pelo álcool, que foi prejudicado? Você tem na sua família? Entre os seus familiares? Certamente a maioria das famílias que hoje estão ouvindo esse estudo, certamente diria: pastor, na minha família tem uma pessoa que tem um tal, fulano, cicrano, né? Alguém morreu no acidente porque estava alcoolizado, alguém agiu com violência e destruiu sua vida e tal. E temos queridos, a droga, o álcool, né, que é uma droga, né, ele é muito nocivo, permissivo. E infelizmente algumas pessoas se casam, né, e no momento do casamento a pessoa não é ainda viciada, não é dependente, né, mas tem um comportamento de tomar bebida alcoólica, de viver envolvido com bebida alcoólica, e depois no futuro, né, depois de alguns anos, e às vezes já está com criança, já está encaminhado na vida, já com seu emprego, com seu trabalho, precisa de se concentrar no emprego, no trabalho, para criar os filhos, aí envereda pelo caminho das drogas, pelo caminho do álcool, né? O álcool é uma droga. Outros, né, que enveredam pelo caminho da cocaína, outros pela maconha, né, e traz terríveis prejuízos para a família. Eu assisti uma entrevista de uma jovem que estava em São Paulo, na Cracolândia, e ela estava dando o seu depoimento. E ela disse que entrou no crack porque a mãe dela levou o crack para ela. Disse: minha filha, vamos deixar esse negócio de maconha, vamos experimentar o crack. E ela foi, né, orientada pela mãe e começou experimentou o crack. E naquela época, na época daquela entrevista, ela estava ali tremendamente envolvida com a vida totalmente destruída, chorando e ali terrivelmente abalada e sem perspectiva de uma solução, sem perspectiva de um começo novo para a sua vida. Também, queridos, há alguns comportamentos destrutivos dentro do casamento que ficam guardados entre as quatro paredes, né? Fechado. Só o casal sabe, né? Porque muitas vezes não há o desejo, ou o cônjuge não quer expor
né? Não quer expor, não quer pedir ajuda, ou não quer declarar aquele comportamento destrutivo do cônjuge, mas é um comportamento destrutivo, algumas vezes um desvio na área sexual, né? Desequilíbrio, desvio mesmo nessa área sexual, às vezes dificuldades, né, com pornografia na internet, né, e outras vezes são tantos os desvios comportamentais, ignorância, né, violência, né? Quantas mulheres não sofrem caladas, né, não apanham do marido, às vezes dentro da própria igreja, né? Elas apanham, elas sofrem, e também maridos que sofrem por comportamentos. Tem mulheres que são dominadoras, né? E elas dominam mesmo, e elas têm um comportamento destrutivo, né? Às vezes afasta o marido da família, às vezes afasta o marido das amizades e coloca aquele cabresto mesmo, aquela corda pesada, aquele jugo, né, que é difícil de carregar. Então são comportamentos destrutivos, são comportamentos que prejudicam o casamento, né? E às vezes muitos desses comportamentos destrutivos, eles começam a fazer parte da vida do casal e começam a atrapalhar grandemente, né, o andamento do casamento. E às vezes acontece, por exemplo, chega um ponto que um não aguenta mais e pede divórcio, né? Então vamos, não dá mais, já sofri demais, vou escancarar o que eu tenho passado, vou escancarar para minha família, vou escancarar para meus parentes. E outros terminam na delegacia, o casamento termina na delegacia, porque chega a um ponto em que há um maltrato, né? A violência chega a um ponto em que ou a pessoa vai e denuncia e toma uma atitude, vai morrer. Muitas mulheres têm morrido, né, por causa desses comportamentos destrutivos, porque não falam, estão na esperança de que alguma coisa mude, não pede ajuda, né? E na esperança de que haja uma mudança, né? E não há mudança, né? E o casamento ou se acaba com divórcio, ou com separação, ou morte do cônjuge, por exemplo, na questão de homens ou mulheres que se entram pelo caminho das drogas ou do álcool, da droga álcool mais especificamente, e o organismo não aguenta. Vai chegar uma época que o fígado não vai aguentar, vai chegar uma época que não vai haver resistência mais, o corpo começa a enfraquecer, começam a aparecer as deficiências no fígado, no rins e assim vai, e daqui a pouco há uma ruptura do fígado e tal, e termina, essa história morre, né? Então acaba o casamento aí pela morte, né? Nós já temos visto muito desses comportamentos destrutivos no casamento, e alguns que terminaram, infelizmente, na morte, né? Outros terminaram em divórcio, tá? São vários os motivos que levam pessoas a terem esses comportamentos. Algumas dessas pessoas, elas já vêm com esse comportamento destrutivo antes de casar, né? Já eram pessoas que tinham esse comportamento destrutivo, casou e a esperança era que depois do casamento houvesse mudança, e não houve mudança. Outros adquiriram durante a vida a dois, né? Então, no desenrolar da vida, ele talvez por a influência de amizade, influência de pessoas, ou a necessidade de querer agradar as pessoas, né? Muitas pessoas entram pelo alcoolismo, também pelas drogas, porque estão no meio social, e naquele meio social a maioria se relaciona com esse tipo de coisa, de droga, de álcool, de alguma coisa, e as pessoas, às vezes, para agradar, né? Para se sentir, vamos dizer, se sentir parte daquele grupo,
eles entram por esse caminho e às vezes é um caminho que não tem mais volta. Quando quer sair, não consegue mais sair, né? Quando buscam uma saída, não tem mais saída do ponto de vista humano. Mas eu queria nesta noite realçar a importância daquilo que nós estamos vendo no restante ou nos últimos estudos ou em todos os estudos que nós vemos, da importância de nós confiarmos em Deus e buscarmos a Deus em oração para a mudança. Nós não precisamos, querido e querida, nos conformarmos com as coisas que em nós são nocivas ou destrutivas. Nós não podemos nos amoldar ou nos conformar e achar que é assim, vai ser assim, eu não vou mudar o resto da minha vida. Não, queridos. Nós temos sempre que lutar, que buscar uma mudança para que eu possa ter um casamento que seja proveitoso, um casamento que ele seja duradouro, mas que ele seja também um casamento feliz. Esta é a nossa luta. Um casamento que seja prazeroso, que você e que seu cônjuge tenha a alegria de estar perto de você e não medo de estar perto de você. Ou preocupação, né, sem ter certeza do futuro com você. Né? Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, elas erram, caem no erro, pedem perdão, diz que vai mudar. Né? Há pessoas, por exemplo, que são viciadas em imoralidade sexual, né? Em relações extraconjugais. E não é difícil, é até comum a gente tratar pessoas e ouvir essa frase assim: eu não acredito que fulano ou fulana vai mudar, porque promete que não vai fazer, disse que mais nunca eu faço isso, olhe, me perdoe, e daqui a alguns meses é a mesma coisa, se não pior. Aquele comportamento destrutivo, ele volta e ele vem de novo como um fantasma para assombrar o casamento, um espírito maligno para assombrar o casamento. É preciso buscar libertação. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, se você tem algum comportamento destrutivo. Eu não sei se o seu cônjuge tem algum comportamento destrutivo. Mas se existe esse comportamento e esse comportamento está afetando a vida a dois, eu faço um desafio nessa noite. Vamos orar para mudar essa situação. Essa situação tem solução. Cristo disse que Ele trazia para nós libertação. E a palavra dele diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há liberdade em Cristo. Nós lemos que para nós todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu não quero falar só para você que é cristão, evangélico, não. Se esse vídeo estiver chegando para você e você não for crente, mas você tem um comportamento destrutivo, saia dele, saia dele. Agora, o importante e muito necessário é que nós façamos a nossa parte. A gente tem que buscar ajuda muitas vezes especializada, viu? Porque há problemas, situações que são situações graves, problemas mentais,
e que precisam ser tratados, precisa de ajuda médica. Comportamentos destrutivos que não são brincadeira, são coisas, são patologias, e essas patologias precisam ser tratadas. Mesmo essas patologias, com certeza Deus pode agir, fazer um milagre e mudar essa situação, tá? Na sua vida. Mas é preciso a sua ação, é preciso a gente agir, é preciso a gente decidir. Eu não quero mais. Eu não quero ter mais esse comportamento. Eu vou mudar o meu comportamento. Você é cristão? Junte-se com o seu cônjuge, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê a libertação. Você não é cristão, você ainda não conhece Jesus Cristo. A boa oportunidade é você entregar a sua vida a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para que o homem não vá para o inferno não é ele ficar parado, sentado, olhando e vendo a banda passar. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque Deus amou o mundo, diz a palavra, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus é que você seja liberto desse comportamento destrutivo. Para aqueles que são cristãos, tem que dedicar a sua vida em consagração, orar a Deus, jejuar e buscar, e agir também. E para aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Salvador, e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Dizer: Senhor, faz uma obra especial na minha vida. Senhor, atua na minha vida. Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos. Agora só tenho Ti, confio unicamente em Ti para mudar a minha vida. Querido e querida, a solução está em Cristo Jesus. Não tenha um comportamento destrutivo, não tenha comportamento que vai atrapalhar a sua vida com a sua família. Não permita que o álcool, que a bebida, forte, e que as drogas, e que vícios em pornografia e outras coisas possam atrapalhar a sua vida familiar. Não deixe, liberte-se desse comportamento destrutivo. Entregue esse comportamento nas mãos do Senhor, peça para que o Senhor te liberte. Se você ainda não conhece a Jesus, só entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Nós vamos agora ter um período de oração. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar por uma pessoa que talvez você conheça nesse instante, que precisa de uma libertação, que tem um comportamento destrutivo, e que esse comportamento destrutivo está abalando, está modificando, está a ponto de destruir esse casamento. Eu quero orar por essa pessoa. Se você conhece, vamos colocar essa pessoa nas mãos do Senhor. Então nós vamos colocar aquelas mãozinhas ali e vamos orar a Deus e vamos pedir que Deus atue naquela vida. E se é um problema seu, você, no seu casamento, que nós possamos agora pedir a Deus que nos ajude, que nos liberte, que tire esse comportamento que está fazendo com que o casamento seja destruído. Com certeza, Deus pode mudar toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um momento abençoado em oração e que nós tenhamos um casamento abençoado, feliz e duradouro. Duradouro, mas feliz